40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Break shadow. 4 forward. 4 forward, drift into the right a little. 20, down a half. Contact light. Okay, engine stop. O objeto conhecido mais complexo que conhecemos no universo é o cérebro humano. Esses 86 milhões de neurônios nos deram o poder de transformar o planeta de várias formas. Entre elas, a sua complexidade tecnológica e a sua criatividade arquitetônica. Mas será que teria uma mente mais complexa por trás de tudo isso? Quando olhamos o universo, podemos ver várias complexidades e tentamos explicar. Mas seríamos capazes de explicar tal complexidade? Hoje, a ciência tenta explicar a origem do universo de várias formas. Entre as teorias mais conhecidas está a teoria do Big Bang. Mas estaria correta esta teoria? O universo teria se formado de uma grande explosão ou da mão de um designer inteligente? Para responder essas questões, temos que ir mais fundo. Sabemos que existem cerca de 10 bilhões de trilhões de planetas, possivelmente habitáveis no universo, conhecido como exoplanetas. Existem 2 trilhões de outras galáxias que ainda estão muito distantes para entendermos. Algo que tentamos estudar com nossa tecnologia atual, mas ainda não temos todas as respostas. Mas será que tais perplexidades teriam vindo do Big Bang? A teoria da relatividade de Albert Einstein acabou com a ideia de que o universo seria algo eterno e estático. Basicamente, essa ideia explica que há uma correlação entre tempo, espaço, matéria. Isso significa que um não existe sem o outro, e um afeta diretamente o outro. Quando Einstein começou a aplicar sua teoria em 1917, ele adicionou um novo termo às suas equações para permitir que ela se adequasse a um universo estático. Tempos depois, o matemático Alexander Friedman e o astrônomo Georges Lemaitre propuseram, a partir das equações de Einstein, que a teoria geral da relatividade exigia que o universo estivesse em expansão. Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble observou que as galáxias estavam se afastando de nós, chegando à conclusão que o universo teve um começo. Isso significa que o universo esteve contraído e concentrado em um único ponto. E a expansão desse ponto ficou conhecido como o Big Bang. Isso significa que o universo se expandiu através de uma singularidade, de onde surgiu o Big Bang. E do nada surgiu uma singularidade, de onde surgiu a matéria, o espaço e o tempo. Ao olharmos ao nosso redor, há 2 possibilidades para as coisas que existem. Ou as coisas sempre existiram, ou teve um começo, mas foi causado por outra coisa. Ou seja, nada vem do nada. 0 mais 0 é igual a 0. Tudo que veio a existir possui uma causa. Isto é a lei da causalidade, um princípio fundamental da ciência. Ou seja, se o universo teve um começo, ele tem que ter uma causa. Qual a maneira mais lógica
de como o Big Bang se encaixa nisso. Como seria possível algo vir do nada? A única maneira de compreendermos isso é que o universo tem que ser causado por algo, fora do espaço, do tempo e da matéria. Mas, se olharmos por esse aspecto, não estaríamos falando de um design inteligente que transcende tudo isso? Porque se ele transcende o tempo, ele é eterno. Se ele transcende o espaço, ele é infinito. Se ele transcende a matéria, ele é espiritual. Será que estaríamos falando de um criador bíblico? Olhando por outro aspecto, se o universo foi criado por um designer inteligente, esse designer deve ser eterno, ou seja, deve estar fora do tempo, espaço, algo que sempre existiu. A busca por um designer inteligente é mais do que uma curiosidade. É movido por um desejo profundo de se conectar com algo maior. Se olharmos para a Bíblia, será que ela pode nos dar uma resposta para estas questões? E por que olharmos para a Bíblia? Afinal, a Bíblia fala de um Deus que criou todas as coisas. Assim sendo a melhor opção para um designer inteligente. Em Gênesis capítulo 1, os versos 1 e 2, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Como podemos ver, antes da criação da terra, Deus já havia criado o universo. Após isso, Deus cria a terra. Porém, a terra estava sem forma e vazia. Apenas em Gênesis capítulo 1, verso 3, no haja luz, começa o processo da criação da terra como conhecemos hoje. A ciência diz que o nosso planeta foi formado há 4.540.000.000 de anos atrás. Naquela época, a Terra estava longe de ser habitável, pois as condições da Terra eram realmente infernais. Havia um mar de fogo e de rochas derretidas. Havia elementos radioativos por toda parte, e a temperatura da superfície atingia 4.700 graus Celsius, isso cerca de 8.500 graus Fahrenheit. Em vez de ar, havia dióxido de carbono, nitrogênio, enxofre e vapor de água. Como podemos ver, no olhar da ciência, a Terra estava em um caos total. Fazendo um contraste com o que a Bíblia diz, ainda assim percebemos semelhanças. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Claramente podemos notar suas semelhanças. Mas e quanto ao tempo da terra? Ao folhearmos a Bíblia, podemos observar algumas respostas sobre essas questões. Como vimos anteriormente, o que causou o universo transcende o tempo, ou seja, é algo eterno. Não está preso a este universo temporal, é algo atemporal. A Bíblia diz em Apocalipse 22, o verso 13, Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A Bíblia também diz, no Salmo 90, os versos de 2 a 4, que antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Como podemos perceber, o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Mesmo porque quem criou o tempo não está preso ao tempo. Ou seja, mesmo que a ciência esteja correta
isso não descartaria a existência de um designer inteligente. Por mais que tentamos compreender o universo, como ter respostas de algo incompreensível que vai além da compreensão humana? Em Êxodo 3,14, Deus vai dizer a Moisés: "Eu sou o que sou." O fato é que sempre que olhamos para todas as teorias que criamos, sempre nos leva para um Criador inexplicável. Quando olhamos para o universo, percebemos a assinatura de um designer, com o seu padrão de formas, magnitude, esplendor e cada elemento com sua beleza única. Assim como os planetas e suas luas, com a sua composição única, as variedades de galáxias e estrelas, tudo isso mostra que há um grande artista com uma criatividade inexplicável. Enquanto muitos dizem que Deus não existe, cada vez mais Deus é mostrado em todas as áreas. Então, sabendo de tudo isso, quando olharmos para o céu, devemos ter a certeza que temos uma causa.